pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você gosta de canais literários, gosta de resenhas, de falar sobre livros, este canal é para você. Então se inscreva, curta o vídeo e comente aí que livro você está lendo no momento. Eu ganhei de presente alguns livros e eu vou mostrar para vocês. São clássicos que eu estou louca para ler. Um dos autores é um projeto de leitura que eu quero fazer futuramente, um futuro bem próximo. Então pegue um cafezinho, eu estou aqui com o meu cafezinho e aproveite o vídeo. Os livros são esses, são da editora Príncipes. Eu gosto muito dos livros da Príncipes porque eles têm um preço bem bacana. Não é a melhor qualidade de produto. As páginas elas são um pouco ásperas, bem amareladas, são ruins para marcação. Se você é alguém que gosta de escrever bastante no livro, esse tipo de material não é muito bom. Mas, pelo preço, vale a pena comprar, principalmente quando os livros estão caríssimos. E o que eu gosto dos livros da Príncipes é que você não precisa esperar uma Black Friday ou uma semana do consumidor para poder comprar os livros, porque raramente esses livros passam de R$20 cada um. Estes daqui mesmo foram 3 livros, se eu não me engano, R$48. Foi um presente, meu marido que me deu. Então saiu por menos de R$20 cada um. Não, isso não é uma publi. A Príncipes não me paga para falar sobre isso. Mas bem que poderia, né? Vamos lá, dona Príncipes, vamos patrocinar aqui o canal. Eu sou uma fã. Quem sabe um dia, né, quando este canal crescer. Mas por enquanto eu estou falando a verdade, tá, gente? Não estão me pagando para isso. Eu tenho até outros livros aqui, outros clássicos que eu quero ler, que também é da Príncipes. Tem umas capinhas que não são muito bonitas. Eu acho as edições da Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, essa daqui, que me lembra um pouco também as edições da Jane Austen, eu acho essas capas bem feias. Mas o lançamento do ano passado também de Júlia Lopes de Almeida, esse aqui, Memórias de Marta, eu achei essa capa belíssima. Então tem momentos que eles acertam as capas, tem momentos que não. Estes livros que eu comprei, as capas estão belíssimas. Então vamos abrir. O primeiro é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eu vi um vídeo, eu não lembro o canal agora, de um moço que ele fala sobre livros e ele estava falando sobre a Rua do Ouvidor, que é uma rua que era, né, uma rua de comércio do século XIX. Hoje em dia ela ainda existe, mas não é, eu acho que não é mais o mesmo nome, não me lembro. Porém, ele falou sobre um livro do Joaquim Manuel de Macedo, que eu acho que são Causos da Rua do Ouvidor, uma coisa assim. Eu vou colocar o nome aqui do livro. E pesquisando mais sobre o autor, eu vi que ele era o autor de A Moreninha e resolvi ler, tive vontade de ler, então coloquei na minha lista de desejos e ganhei de presente. Eles ainda estão no plástico. Eu vou abrir com vocês e ler a sinopse do livro. Está em ótimo estado, sem nenhuma marca. Veja, olha as páginas. Ai, que eu acho bonito também eles por dentro. Aqui a orelha. Vamos ver como são a página dos capítulos. Tem esta edição tem texto integral, questões de vestibular comentadas. Temos o sumário, não sei se vai dar para vocês ver aqui. Eu acho muito bonito os capítulos dos livros da Príncipe, porque sempre tem uma decoração aqui. Eu não sei o nome dessas decorações, tá, gente? Não são em todos os capítulos, ó. Tem uns que são em todos os capítulos. Neste aqui foi só no primeiro mesmo. E as páginas são bem amareladas, como eu falei para vocês, elas são ásperas. Eu gosto de escrever com lapiseira nos livros, então com as edições da Príncipes eu tenho um pouco de dificuldade, porque parece que não pega direito, sabe, o grafite da lapiseira. E aqui atrás tem as questões, tem uma parte sobre o autor
Deixa eu ver este aqui. Que é complemento de leitura, ó. Complemento de leitura vem com a parte sobre o autor, texto e contexto e tome nota. E as questões comentadas. Então, vem a questão, as alternativas para você dar a resposta e depois vem a resposta explicada. Bem legal, né? Eu gosto de fazer. O meu Senhora de José de Alencar é dessa forma. E assim que eu li, depois eu fiz lá, né? Eu respondi e eu acertei todas. Modéstia à parte, eu acertei todas. Bom, vou ler aqui atrás para você. Um moço e uma moça, porém, andavam como se costuma dizer, solteiros. Bem vezes dela se aproximava o sujeito, mas a bela, quanto mais perto o via, mais saltava, corria, voava, como um beija-flor, como uma abelha, ou melhor, como uma doidinha. Eram eles Dona Carolina e Augusto. Acho que a sinopse é aqui. 4 estudantes de medicina vão passar o feriado de Santana em uma ilha. Lá irão se hospedar na casa da avó de Felipe, onde também estará sua irmã, suas primas e 2 amigas, da anfitriã. Os rapazes discutem sobre as mulheres que estarão presentes na casa e as relações que poderão surgir. Augusto é um jovem inconstante no amor, por isso Felipe aposta que, se ele voltar da ilha sem ter se apaixonado, escreverá um livro de romance. Se Augusto se apaixonasse, ele é quem deveria escrever o livro. A Moreninha é a primeira obra de romantismo brasileiro e retrata a alta sociedade carioca em uma escola originalmente europeia, ambientando os personagens na cultura nacional. Aí aqui tem um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu no interior do Rio de Janeiro em 1820, formou-se em medicina, mas se dedicou à literatura, teatro e jornalismo. Possuía vínculos com a família imperial brasileira e se tornou preceptor dos filhos da princesa Isabel. É reconhecido como fundador do romance e do teatro no Brasil. Faleceu em 1882 no Rio de Janeiro. Bem legal, né? Eu já tinha ouvido falar muito sobre este livro, né, A Moreninha. Mas eu nunca tinha lido e nem sabia o nome do autor. Agora está aqui na minha lista de próximas leituras. Os próximos livros são de Machado de Assis. Eu quero criar um projeto de leitura de ler Machado de Assis em ordem cronológica. Então eu estou à procura do livro Contos Fluminenses, que foi o primeiro livro que ele lançou com os seus contos, mas está muito difícil de achar esse livro. Os que eu tô achando salgado o preço, então eu tô meio mão de vaca, sabe, para comprar. Talvez eu vou procurar em algum sebo, se um dia eu for até um sebo. Até lá eu vou achar esses contos pela internet para eu começar esse projeto meu. E também agora eu comprei os 2 primeiros livros que ele lançou, os 2 primeiros romances. Eu acredito que os 2 fazem parte da fase do romantismo dele, que é a minha favorita. Eu amo os contos românticos do Machado e os livros românticos como Helena. E estes livros são Ressurreição, que foi o primeiro romance que ele lançou, e A Mão e a Luva. Se eu não me engano, é o próximo depois desse. Eu posso estar enganada, tá? Mas pelo que eu lembro, são esses 2. Então eu já adquiri eles para não ter desculpa e começar a leitura. Vou abrir. Ressurreição, ele não tem as questões, né, do vestibular comentadas. A Mão e a Luva tem. E eu achei belíssima essa capa. É o mesmo estilo da capa da Princípios também, de Helena. Tá bonitinho. A edição tá com uns furinhos aqui, mas eu acho que foi peso que colocaram em cima, né? Aí acaba fazendo isso. Uma gracinha essas capas. Aqui dentro ele é assim.
Ai, que bonitinho. Advertência da nova edição. Vem com a capa aqui. Advertência da primeira edição. E agora os capítulos. Vamos ver se todos os capítulos têm essa decoração. Tem, ó. Este aqui vem dessa forma. Bem legal. Todos mesmo. E o livro termina na última página da história. Não tem nada nem do autor, nem questões comentadas, nem nada. Vou ler aqui atrás para vocês. Ressurreição é o primeiro romance do indiscutível mestre da literatura brasileira. A história acompanha Félix, um médico de mais de 30 anos, emocionalmente instável, caprichoso e bom vivant, cujos amores nunca duravam mais do que 6 meses. Tudo muda quando ele conhece a bela viúva Lívia e se apaixona por ela. Porém, o ciúme e a desconfiança que o movem podem mudar o rumo de seu relacionamento e da vida dos dois para sempre. Aí a orelha de cá tem um pouquinho sobre Machado de Assis. Ressurreição é uma obra que já mostra o estilo de espirituoso de escrita de Machado de Assis e revela suas primeiras experiências em delinear questões psicológicas e sociológicas de sua época. Leitores familiarizados com as obras machadianas maduras reconhecerão a progressão da paixão, passando pela dúvida e pelo ciúme tóxico, vivenciados pelos protagonistas Félix e Lívia no Rio de Janeiro do século XIX. Já os leitores iniciantes se encantarão com a fluidez da obra, sendo este um excelente livro para começar a explorar a obra de Machado. Eu não recomendo começar Machado por Dom Casmurro, nem por Memórias Póstumas. Eu recomendo começar Machado de Assis pelos contos, para poder entender o seu estilo de escrita, seu ritmo, né, de contar as coisas. Para quem gosta de romance como eu, pegar suas obras românticas, e aqueles que não são muito do romance, aí sim, né, se encaminhar pela sua fase do realismo, né, que é a sua mais famosa. Mas você pegar logo de cara Dom Casmurro, você vai ter a minha experiência, que foi ter um ranço gigante do Machado pela forma como a história de Capitu termina. Porque eu fiquei um tempo de mal do Machado de Assis, agora que eu estou voltando aos poucos a me apaixonar por ele. Joaquim Maria Machado de Assis, também conhecido como Machado de Assis, Machado ou Bruxo do Cosme Velho, nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Romancista, poeta e dramaturgo, é considerado o mais importante escritor da literatura brasileira. As obras de Machado tiveram grande influência nas escolas literárias brasileiras do final do século XIX e início do século XX. Contos Fluminenses foi seu primeiro livro. Faleceu em 1908 no Rio de Janeiro. É esse bendito Contos Fluminenses que eu estou atrás, mas eu não quero pagar caro nele. E o próximo, A Mão e a Luva. Esse está na minha lista já faz um tempão, mas eu sempre adiei comprar ele. Aí agora que eu quero ler em ordem cronológica, vai ser legal esse projeto. Eu convido vocês a participarem comigo. Quem gosta de Machado, se quiser fazer as leituras, eu vou avisar quando eu vou começar. Provavelmente eu vou começar em um vlog de leitura e depois eu trago as resenhas de cada leitura que eu fizer. Aí vocês podem acompanhar comigo. Esse não é muito enfeitado, não. Esse não temos decorações. Tá meio estourado, né? A imagem. Mas eu tô achando essa folha aqui menos amarela do que as outras, ou a impressão minha? Eu acho que é impressão. Aí aqui temos complemento de leitura.
Aí temos sobre o autor, texto e contexto, tome nota e as questões de vestibular comentadas. Aqui temos mais informações sobre o autor, algo que eu já li do outro, mas tem uma lista aqui dos seus livros. Sua primeira fase literária é constituída de obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que é um dos livros que eu quero ler também. Eu vou ter que ler, né? Porque agora eu vou fazer o projeto, então eu vou ler. Onde notam-se características herdadas do romantismo ou convencionalismo, como prefere a crítica moderna. Em 1897, fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Machado deixou como legado uma obra de valor incalculável. Segundo o romance escrito por Machado de Assis, publicado em 1874. Embora não tenha toda a grandiosidade das obras mais famosas, merece posição de grande destaque. A história se desenrola de maneira agradável, interessante e até cômica. Aí tem mais coisas, eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo para vocês. Agora eu vou ler aqui que essa parte é a sinopse, né? É o resuminho da sinopse. Esta obra gira em torno de um namoro dentro dos mais rigorosos esquemas burgueses. No Rio de Janeiro do século XIX, a jovem Guiomar é pretendida pelo sincero, romântico e apaixonado Estevão, pelo previsível, vazio e medíocre Jorge, muito próximo à jovem, porém sem brilhantismo, e pelo astuto e ambicioso Luiz Alves, homem sóbrio, determinado, com aspirações políticas e sociais fortíssimas. Pontuada de suspense e insinuações, a trama folhetinesca prende o leitor até a última página. Qual dos 3 pretendentes será a luva que caberá perfeitamente na mão de Guiomar? Se fosse nos dias de hoje, será que seria a tampa da minha panela? Gostei, hein? Vocês gostaram do meu trocadilho? Não, me ignorem. Mas é isso, gente. Estou feliz com os meus livros, estou feliz com o meu presente. Já deixei aqui um espacinho para caber eles, tá? Os livros meio caídos ali. Mas não vejo a hora de ler, trazer resenhas aqui para vocês. Se você já leu alguma dessas obras, comente aí, me fale se gostou ou se você tem vontade de ler, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!